Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei de nosso coração semelhante ao vosso. fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste final de semana o terceiro domingo da Páscoa. A Páscoa, nós celebramos há 2 domingos, né? É justamente o tempo mais importante para a nossa fé, porque é justamente o tempo, a celebração que Cristo, luz das nações, vence o pecado, vence a morte e resplandece agora, vive junto de Deus para a eternidade. E no tempo da Páscoa, nós somos convidados a fazer aquilo que a liturgia da palavra de hoje nos convida, a fazer uma renovação espiritual. Renovação espiritual significa fazer uma experiência com Cristo, fazer uma experiência com Jesus, fazer uma experiência com aquele que é a luz que deve iluminar a nossa vida, deve iluminar a nossa caminhada, deve iluminar as nossas famílias, deve também iluminar a nossa igreja. A liturgia da palavra de hoje nos faz fazer um certo retrocesso de forma memorial, lembrando um pouquinho o que nós celebrávamos justamente no tempo do Advento e também no tempo da Quaresma. No tempo do Advento e no tempo da Quaresma, sempre ouvíamos que os profetas falavam a um povo que estava desanimado, um povo que estava abatido, um povo que estava sem motivação em continuar a caminhada, um povo que ainda estava com falta de alegria, com falta de esperança. E quando Jesus vem ao mundo, tudo muda, né? Quando Jesus vem ao mundo, as pessoas começam a ter mais alegria ao coração, começam a ver a vida, a ver as situações com novos olhos, os olhos a partir da fé, a partir de Jesus. Só que quando está indo muito bem, né? A gente pensa que vai ser sempre muito bem, acontece um episódio marcante, a sexta-feira da Paixão. O dia que Jesus morre e no sábado santo ele ressuscita. Jesus vem ao mundo, tudo muda, ele morre, aí os discípulos começam a viver sem esperança, desanimados, sem motivação e assim por diante. Ele ressuscita e aparece a 2 discípulos. E hoje no Evangelho os 2 discípulos não recebem nome, apenas fala que são 2 discípulos. Hoje no Evangelho Jesus convida aqueles discípulos a fazer uma experiência profunda com Ele, a fazer uma experiência com Cristo ressuscitado, com a luz verdadeira. Eles que andavam desanimados, desmotivados, sem esperança, Jesus então vai ao encontro deles e convida eles a fazerem uma experiência com Cristo ressuscitado. A experiência com Jesus dá um novo significado na vida, para a vida, em vida na comunidade, assim por diante. Meus irmãos e irmãs, os discípulos no Evangelho, eles abriram o coração e fizeram experiência com Jesus e a vida tomou um novo sentido, um novo significado. Os 2 discípulos, como já falei, no Evangelho não tem nome, não apresenta nome para eles, né? Nomes. Não fala, fulano tinha esse nome. Não fala de nomes no Evangelho. Hoje no Evangelho poderia ser o meu nome e o teu nome também. Olha que a gente muitas vezes, que na nossa vida, né? A gente anda também tristes, abatidos, desmotivados, sem esperança, lá na vida matrimonial, na vida no casamento, na vida em família. A vida também é assim. Quantas e quantas vezes os casais andam tristes, desanimados, sem alegria em querer continuar a vida matrimonial. As nossas famílias também não é tão diferente assim não. A vida do padre pode ser da mesma forma. A nossa vida em comunidade, lá no trabalho, muitas e muitas vezes andamos também da mesma forma. Tristes, abatidos, sem esperança, sem alegria em querer continuar a nossa caminhada cristã. Só, meus irmãos e irmãs, da mesma forma que Jesus foi ao encontro daqueles 2 discípulos do Evangelho, hoje também Jesus vem ao nosso encontro. Se a gente anda triste, Ele vem ao nosso encontro e faz com que o nosso coração seja repleto de alegria, de esperança, de motivação.
Hoje, na liturgia da palavra, no Evangelho, nos faz uma pergunta que todos os dias deveríamos nos perguntar. Nós já fizemos a experiência com Jesus ressuscitado? Você já fez a experiência com Cristo ressuscitado? Lá na sua família, lá no seu trabalho e assim por diante. Nós já fizemos a experiência com Cristo, aquele que ilumina a nossa vida? Se a gente tivesse feito a experiência com Jesus ressuscitado, o nosso coração iria arder em praticar a palavra de Deus. E vez ou outra, a gente não pratica a palavra do Senhor. Se a gente tivesse feito a experiência com Jesus ressuscitado, o nosso coração iria arder em praticar o bem. E o nosso coração nem sempre ele arde para fazer o bem. Se tivéssemos feito a experiência com Cristo ressuscitado, o nosso coração iria arder em praticar, em viver bem a vocação que Deus nos confiou. E todo mundo recebe uma vocação específica. Meu povo, se o nosso coração, se a nossa vida, se tivéssemos feito realmente a experiência com Cristo ressuscitado, o nosso coração iria arder em ser uma pessoa melhor, em ser um cristão melhor, em ser um esposo melhor, em ser uma esposa melhor, em ser filhos melhores, em ser um padre melhor, em ser cristão melhor. E o nosso coração nem sempre arde por Cristo, porque nós ainda não fizemos uma experiência verdadeira com Jesus, que é a luz que ilumina a nossa vida. Se a gente tivesse feito verdadeiramente a experiência com Cristo ressuscitado, o nosso coração iria arder em praticar a missão que Deus nos confiou. A missão que Deus nos confiou foi a missão que Jesus falou no Evangelho: pregar a conversão e também pregar o perdão dos pecados. Todos nós recebemos a missão que aqueles 2 discípulos do Evangelho receberam. Todos nós recebemos a missão de pregar a conversão e de pregar também a conversão dos pecados. O perdão dos pecados, na verdade. Pregar a conversão e pregar também o perdão dos pecados é pregar justamente que do coração de Deus ninguém é excluído. Do coração de Deus ninguém é excluído. Daquela pessoa que não participa da igreja, aquela pessoa que toda missa está aqui, aquela pessoa que reza, daquela pessoa que não faz a experiência com Jesus, todo mundo tem um lugar especial no coração de Jesus. Todos nós, sem exceção de ninguém, independentemente da nossa caminhada de fé, independentemente da nossa espiritualidade, independentemente da nossa resposta a Deus, todo mundo tem um lugar especial no coração de Deus. E quando a gente consegue entender isso, a gente faz a experiência com Jesus. Nós conseguimos fazer a experiência com Cristo ressuscitado. Do coração de Deus, ninguém é excluído. Todo mundo tem um lugar especial no coração de Deus. Hoje, o Evangelho nos convida a ser missionários da misericórdia. A gente nunca vai conseguir convencer ninguém a vir para a igreja pelo medo. Quando a gente prega o medo, quando a gente fala com as pessoas que deve ser uma religião do medo, a gente nunca consegue convencer ninguém a participar da igreja. Devemos convidar as pessoas a fazer elas entenderem que justamente do coração de Deus ninguém é excluído e que nós devemos fazer essa experiência com o Senhor. Hoje o salmista rezou o seguinte: fazei, Senhor, brilhar o esplendor da vossa face. Quando eu, quando você, quando nós, quando somos misericordiosos, quando anunciamos, quando pregamos o perdão dos pecados e também a conversão, nós estaremos fazendo brilhar o esplendor da face de Deus. Hoje, meus irmãos e irmãs, Deus nos convida a ser missionários da misericórdia, testemunhar sempre o amor de Deus, sobretudo com a nossa vida. Vamos agora abaixar nossa cabeça por um instante.